Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Ágata. Eu sou a Juliana. E nós estamos aqui hoje para fazer uma palestra musical. E o nosso tema é A Fé Transporta Montanhas. Esse tema ele é abordado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19. Espero que vocês gostem, tanto quanto nós. É um tema que nos motiva muito e a gente precisa cada dia mais, conhecer e encontrar a nossa fé. E para a gente dar início, então, a essa palestra, a nossa prece vai ser musical. E o nome dessa música já fala tudo o que ela quer dizer e é um sentimento que nos acompanha com muitas bênçãos, que é gratidão ao Criador. Então, se vocês quiserem fechar os olhos, se quiser imaginar o que a música fala, esse é o momento. É no verde das árvores, é no azul do céu que vemos o Pai, o Criador. É na vida abundante, é no amor, na semente, na natureza perfeita que vemos o amor. Ó Pai, ó Criador, gratidão, gratidão, gratidão. É na letra cantada, no sorriso inocente, é no abraço quentinho, na família da gente. Ó Pai, ó Criador, gratidão, gratidão, gratidão. É no suspiro da vida, é na alegria do ser, é na luz que ilumina o nosso viver. Prosperidade infinita da mente que crê, felicidade eterna vale mais do que ter. Ó Pai, ó Criador, gratidão, gratidão, gratidão. Ó Pai, ó Criador, gratidão, gratidão, gratidão. Que assim seja. Vamos lá então falar sobre o poder da fé, porque a gente pode perceber também através dessa música que com o poder da fé a gente percebe a gratidão. Sem a gratidão você não tem como ver, nem perceber e nem sentir tudo que pode acontecer na sua vida. Então quando a gente acorda, quando a gente agradece, quando a gente se alimenta, a gente agradece, quando a gente vai adormecer, agradece. A gente pode agradecer quando a gente sorri, quando a gente pensa em coisas boas. A gente pode agradecer quando nem tudo sai da forma como a gente gostaria, mas a gente sabe que são momentos onde a gente pode aprender com isso e se tornar pessoas melhores, né? E a gente vai começar da parte do Evangelho em São Mateus,
em São Mateus capítulo 17, que é onde tem a passagem que um homem chegou até Jesus e pediu para que ele curasse o seu filho, que estava com um demônio no corpo. E aí ele pergunta, né? Na verdade, ele pergunta o que estava acontecendo, e o homem acaba comentando com ele que ele levou o seu filho aos discípulos, mas os discípulos não conseguiram curá-lo. E aí Jesus comenta, né? Como eles são incrédulos, ele fala até quando ele vai estar aqui com a gente, né? E aí ele ameaçando o demônio saiu do corpo da criança. E é nesse momento do Evangelho que eles falam pra gente o tamanho que é a nossa fé. Então, ela pode se parecer como um grão de mostarda, se ela for pequenininha, que assim não dá nem para segurar o grão de mostarda, ela já transporta montanhas. Então, a gente pode pensar em quantas coisas na nossa vida a gente pode superar com esse poder da fé. Nessa parte do Evangelho, ele fala principalmente que a montanha que a fé pode transformar são as montanhas também no sentido moral, são as dificuldades, as resistências, o preconceito, o interesse material, o fanatismo, o egoísmo. Então, se a gente quiser focar no bem, trabalhar no bem, a gente vai conseguir tudo isso através da fé. Ele fala também para a gente neste capítulo que a fé sincera é sempre calma e que a fé que não é sincera, que ela não é envolvida na compreensão das coisas, ela vai se tornar colérica e violenta. Então a gente consegue saber através da nossa segurança quando a gente acredita, quando a gente a gente pode raciocinar sobre essa fé. Então, quando a gente se sentir calmo, quando a gente se sentir tranquilo, a gente vai poder perceber até onde que essa fé pode nos levar de forma positiva. Aquele que tiver a fé e agir pelo bem pode ser considerado um prodígio pelas curas que será capaz de realizar. E agora a gente vai com o caminho. E essa música a gente escolheu nesse momento exatamente porque quantas vezes a gente vê nas passagens do Evangelho Jesus falando, né, homens de pouca fé, mulheres de pouca fé, e já faz tanto tempo, mas até hoje a gente tem essa dificuldade. Então, essa música, ela veio num momento da vida para nós que foi muito assim quando a gente estava se encontrando mesmo, um divisor de águas, de qual é a minha missão, qual é o caminho que eu tenho que seguir. E veio assim, completinha. Então, vamos compartilhar com vocês o caminho. Estava perdido depois de tanto tempo. Encontrei um caminho, me encontrei enfim. Estava perdido depois de tanto tempo. Encontrei um caminho. Esse caminho
isso aí. Qual que é o caminho que a gente escolhe? A gente vai falar agora sobre a parte que fala que a fé religiosa é a condição da fé inabalável. Porque a fé a gente não pode impor, a fé a gente se adquire. Então, quando a gente percebe como é o nosso caminho, quando a gente percebe as escolhas que a gente quer fazer, a gente pode trazer essa fé para a gente. A gente não consegue colocar a fé em ninguém, porque a fé está dentro de nós. A gente pode alimentar ela, a gente pode fazer ela crescer. E para as outras pessoas, a gente pode ser um exemplo. Então, através do que a gente faz, do que a gente fala, do que a gente pensa, a gente pode trazer, como diz, o testemunho dessa fé para a gente, que seria a fé raciocinada. Porque para a gente mostrar para as pessoas o que é essa fé, ela não pode deixar obscuridade nas suas respostas. E só existem 2 caminhos, por isso é fácil da gente viver esse caminho dessa forma, que é o caminho que nos aproxima de Jesus e o caminho que nos afasta de Jesus. Então não existe um meio termo. Qualquer ação, qualquer pensamento, qualquer atitude que a gente possa tomar na vida, você pode pensar o que Jesus faria. Que é... Tem um filme, né? Tem um filme. Que tem exatamente esse nome, O que Jesus faria. E a gente queria indicar para vocês assistirem esse filme, que é maravilhoso e traz muitas reflexões aí para a nossa vida. Cada um fazer uma autoavaliação das escolhas que tem pela frente, né? É muito legal. É um filme muito bonito e é um filme que mostra fatos reais da vida, do cotidiano. Então a gente tem essa capacidade, né? E ao pensar sobre essa fé, pensar sobre o nosso caminho, pensar sobre as escolhas que a gente faz, a gente vai poder ter esse bem, essa luz muito mais presente na nossa vida, né? Então nós vamos com olhos abertos agora. Isso. Olhos abertos que traz essa questão exatamente de como a gente tem que prestar atenção à nossa volta, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas e como a gente pode alterar a nossa realidade e de todos que ficam ao nosso redor. Então vamos lá. O sol aponta para o futuro, mas o passado não nos deixa em paz. Quero plantar as sementes, mas a tristeza corre atrás. Quero seguir as borboletas e com os pássaros voar, mas como seguir em frente se a saudade está apertada? Quero cantar o amor e a alegria dividir. A vida pede olhos abertos e um coração a sentir. Aconteceu com alegria, onde foram parar os abraços, palavras que eu conhecia, hoje são apenas letras e traços. Eu quero cantar o amor e a alegria dividir. A vida pede olhos abertos pra sentir. O espelho ainda existe, seja a mudança que deseja ver. A vida pede olhos abertos, mais do que ter quero ser.
deseja ver. A vida pede olhos abertos, mais do que ter, quero ser. E vamos falar agora sobre a parábola da figueira seca. De São Marcos, capítulo 11, a passagem em que Jesus, amaldiçoou a figueira e ela não dará mais frutos. E a gente tem a explicação nesse capítulo sobre todas as pessoas que têm a capacidade de fazerem o bem e não fazem. Todas as chances que a gente perde de fazer o bem. E todas as possibilidades que a gente não cria para que a gente possa fazer o bem. Então, neste momento em que a gente vive, a gente sabe que tem muita gente precisando de ajuda. Existem muitas formas de ajudar, até eu diria que mais possibilidades ainda do que antes de ajudarmos as pessoas. Pode ser materialmente, pode ser moralmente. Agora, existe uma forma que todo mundo pode ajudar, que todo mundo pode fugir de ser, em algum momento de sua vida, uma figueira seca, que é a oração. Então, a gente pode orar pelo planeta, pelos familiares, pelos estranhos. A gente pode orar pelo mal que ainda existe, que se torne bem, porque a gente sabe que na verdade é a ausência do bem. A gente pode orar por nós. Para que a gente possa ajudar as outras pessoas, a gente pode ter uma vida mais saudável, a gente pode cuidar da saúde mental, da saúde física, da saúde espiritual. Então, por que não orar por nós, Orar pelas pessoas que estão ao nosso redor. E a gente pode entender que a oração chega nas pessoas em forma de solução. Então, a gente pode orar, a gente não precisa, Claro que se a gente pode ajudar alguém materialmente é extremamente importante. Se a gente pode apoiar, se a gente pode divulgar, se a gente pode levar alguma coisa, Se a gente pode ouvir, mas a gente pode também focar na oração, para que a gente possa ter esse caminho de luz, para que a gente possa sentir essa luz também saindo dentro da gente. E é muito legal nesse capítulo que fala assim, sobre a figueira, que a figueira seca, ela é um símbolo das pessoas que só têm a aparência do bem, de quem tem meios de ser úteis e não são, de todas as utopias, de todos os sistemas vazios e de todas as doutrinas sem bases sólidas. E que um dia todos esses sistemas cairão, as pessoas assim se transformarão e veremos a fé fecunda, a fé que comove as fibras do coração, a fé que transporta montanhas. Então agora a gente vai com o amor transforma. Vou fazer um comentário antes. Pode. Todos vocês podem pesquisar também na internet para encontrar quem não conhece, que é muito fácil, uma história muito conhecida, que se trata de um episódio de desdobramento do Eurípides Barçanufo. Então, vou fazer bem um resuminho. Nessa história, ele teve a oportunidade de se encontrar com Jesus. Imagina, é difícil até de imaginar, Como que seria isso, estar frente a frente com Jesus. E nessa oportunidade, ele perguntou para Jesus, Porque Jesus estava chorando. Então, mestre, por que choras, É pelos homens que fazem guerra? E Jesus respondeu para ele que não, que eram pelos que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. E aí ele voltou, para a terra. Então, fica aí também essa mensagem para a gente. Se a gente conhece, a gente tem que aplicar. Porque saber, conhecer o bem e não praticar é a mesma coisa que não conhecer. Então, a gente está aqui para dividir com vocês também o poder do amor. E esta música é o Amor Transforma. Acreditar no bem vale muito. Acreditar no bem
vale tudo, vale tudo. Estamos todos aqui pra sorrir e trabalhar. Estamos todos aqui para o mal enfrentar. Estamos todos aqui pra sorrir e transformar. Acreditar no amor é a saída. Acreditar em você é o caminho dessa vida. Acreditar na paz anima. Acreditar na luz ilumina. Estamos todos aqui para o bem plantar. Estamos todos aqui para a felicidade colher. Peça para a luz que te ilumine. Acredite em você, se inspire. Acreditar no amor é a saída. Acreditar em você é o caminho dessa vida. Acredite no amor. Tenha amor em sua vida. Então, falando de amor, a gente vai falar sobre a fé ser a mãe da caridade e da esperança. Que a fé, ela deve ser proveitosa, e para ser proveitosa, ela deve ser ativa, conforme a gente estava falando agora, das possibilidades que a gente tem de enxergar a fé além de não só no sentido de desmerecer, de diminuir, mas como a religião, porque a fé vai além, a espiritualidade vai além, Deus e Jesus vão além de uma religião. Então, nesse sentido, né, a fé, ela é mãe, né, da esperança e da caridade. Por quê? Porque como você vai ter a esperança de algo bom que possa vir, de alguém melhor que você pode se transformar ou acreditar nas pessoas ao seu redor, ou num sistema, num mundo, sem a fé? E como você vai praticar a caridade para com você, para com o seu próximo, seja ela material, doando algo, comprando algo para alguém, seja ela moral, ligando para alguém, conversando com alguém que precisa por uma rede social, orando por alguém, se você não acreditar. Então, se você não tiver esse amor, se você não acreditar nessa caridade, se você não fizer isso, qual é o sentido, né? Qual é o sentido? Não tem propósito. Então, a fé está aí. Você ter essa fé, você acreditar nessa fé, você praticar tudo isso, você acreditar em tudo isso, é essa fé. E isso é ter uma fé ativa. É você buscar os meios. Muitas vezes a gente não está nesse momento, a gente está com problemas, com dificuldades, seja elas materiais, financeiras, morais, emocionais, mas a gente tem as possibilidades de procurar a fé, de enxergar a fé dentro da gente, de procurar as boas ações. Porque o que é melhor do que ajudar o outro e se melhorar, né? Você faz duas coisas numa só. Você ajuda alguém, proporciona alegria, o amor para alguém e, de quebra, no mínimo, se melhora e percebe toda essa energia do bem que nos rodeia. Então, ele fala nesse capítulo muito legal que a fé sincera, ela é arrebatadora e ela é contagiosa. Então, a gente não pode impor a fé a ninguém, porque cada um tem que buscar a fé dentro de si mesmo, mas a gente pode contagiar as pessoas com a fé que a gente tem. Então, ela se comunica com aqueles que não tinham. A fé, quando ela é aparente, ela é só palavras, são palavras sonoras, que deixam as pessoas frias e indiferentes.
mas a fé sincera contagia. A fé sincera faz todo mundo estar com você naquele momento e perceber. Então é muito importante, em qualquer momento da vida, que a gente compartilhe o bem. Então, quando a gente souber de uma boa notícia, quando a gente tiver vencido alguma mazela da nossa alma, quando a gente tiver se sentido melhor em algum momento, que a gente compartilhe. Porque o bem compartilhado, né, é o bem vivido por todos. Fazer um adendo. E quando a gente não estiver se sentindo bem, também buscar o bem, né? De qualquer maneira. É essa busca ativa, a fé ativa. Para finalizar essa parte da fé, mãe da esperança e da caridade, ele fala assim, que tendes fé na bondade. Amai a Deus, mas sabei por que o amai. Segui os vossos conselhos, mas sabei por que o segui. Pois os milagres são obra da fé. Então, olha que bacana, se a gente tiver no nosso dia a dia as possibilidades de estudar, de ler, de acreditar, de escolher as boas notícias, as boas sensações. Porque os milagres são obras da fé. E para isso, acredite. Vamos lá. Não vou nem contar a história dessa música porque já é autoexplicativo. Vou fazer aqui. Agora vai. Basta um sorriso ao sair e ver o céu azul. É a esperança que empurra o mundo pra frente. Há tanto tempo o tempo anda esquisito. Como fazemos pra voltar atrás? E é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Será que quem vai embora fica em paz? E a gente sofrendo e vivendo sem querer. Gente morando onde nem dá pra viver. Mas aqui espera com fé no peito e coragem. Preste atenção no que eu vou dizer. Eu acredito em um futuro diferente. A quem acredita o universo traz. Basta um sorriso ao sair e ver o céu azul. É a esperança que empurra o mundo pra frente. Eu acredito em um futuro diferente. Acredito porque existe a paz. Também tem gente que é feliz e não sabe, com medo de se permitir perdoar. E mesmo assim, alguém está olhando por nós de algum lugar. Acredite em um futuro diferente. A quem acredita o universo traz. Basta um sorriso
A alegria também é uma possibilidade muito grande de fazer as pessoas se sentirem bem, né? É contagiante. Da né? gente se sentir bem, é contagiante. Verdade. E para fechar a nossa palestra de hoje, a gente vai fechar com o capítulo A Fé é Divina e a Fé é Humana. E ele começa falando nesse capítulo que a fé é um germe. Um item, né? Capítulo. Nesse item desse capítulo, é verdade. Que a fé é um germe. E aí eu fui pesquisar pra gente, porque a gente sempre pensa no germe, né, como uma coisa ruim, tipo bactérias, germes e não sei o quê. E o germe é um estágio inicial do desenvolvimento de um organismo. Então você imagina que a fé é um germe, é um estágio inicial de um desenvolvimento em organismo, que foi depositado por Deus em todos os homens, mas estes têm o livre-arbítrio e têm que ter a vontade de fazê-lo eclodir e crescer. Então é o que a gente estava falando. A gente buscar entender que a fé é essa sementinha, é esse germe, e a gente tem que procurar as possibilidades de fazer essa fé crescer. A gratidão, como a gente iniciou essa palestra, é uma ótima maneira, porque aí você agradece por tudo que você tem. E enquanto você agradece, a sua fé cresce e o bem também cresce dentro de você. Jesus mostrou o significado e o poder da fé. As pessoas ainda, muitas, o veem só através da religião, mas a fé vai além, porque a fé é a vontade de querer. Então, quando a gente quer uma coisa, e se ela é para o bem, a gente tem muita, muita, muita ajuda. A fé, ela pode ser humana ou divina. Se ela, considerando ela humana, ela pode ser aplicada para o bem na terra, para as necessidades terrestres. E se aplicada dessa maneira, o triunfo é certo. A fé também pode ser aplicada às suas aspirações celestes, né? Às suas próximas vidas, ao seu crescimento moral, ao seu crescimento espiritual. E você com certeza vai encher através dessas aspirações celestes a sua vida com nobres e belas ações. E neste caso, é encontrado a força necessária para elas serem realizadas. Então, em vez da gente ficar pensando, como eu vou fazer? É para o bem? Começa porque as possibilidades vêm. E todos têm essa força em si. E se soubéssemos usar a força que a gente tem, mental, física, a gente poderia ser considerado como os prodígios. Imagina uma turma de super-heróis fazendo bem, porque é o que muita gente já faz, né? Então, muita gente ajuda muita gente, como eu disse, às vezes com o poder da oração, às vezes com o poder material, que tem condições, às vezes com a ajuda, com o carinho, com a alegria. Então, existem muitas formas, né? Quer falar alguma coisa para finalizarmos? Sim. Não, é que às vezes a gente fala, até a gente acaba falando, quando fala assim, não, então faz uma oração, pelo menos uma prece, como se fosse, e pode dar a entender que é uma coisa assim, é o mínimo necessário. E na realidade é o mais maravilhoso que a gente pode fazer, porque fazer uma prece não é fácil. Vocês podem parar para refletir, né? Toda vez que está no centro espírita, em qualquer lugar, e alguém fala, quem quer fazer a prece? A gente se esconde, né? Eu não. Por quê? Porque é um momento que a gente precisa se conectar com Deus. Então, quando você consegue fazer a prece, quando você se permite essa conexão, é a melhor coisa que você pode fazer. Porque nós somos os primeiros beneficiados. E essa luz, essa energia vai transcender, além de você, para onde você vibrar e irradiar essa energia do bem, que é a oração, a prece. Cada um chama de um nome, né? Reza. Mas tudo está valendo. É isso. Então, para a nossa prece final, faremos uma música, né? Vocês também podem fechar os olhos neste momento. Mas tem mais uma frase. E eu vou dizer agora esta frase, né? Que também finaliza este capítulo, agora sim finaliza o capítulo, que é que a gente queira ser melhor, que a gente queira ver o mundo melhor. Peça a Deus, leia sobre o que Jesus ensinou,
pois a fé transporta montanhas. Basta querer e agir, porque a bondade também se aprende. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória e aleluia. Aleluia, aleluia, quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti. Eu canto glória e aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Que assim Que seja. assim seja. Muita gratidão. Gratidão. Compartilharmos esse momento e até as próximas. Até as próximas.